Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai fazer um tour aqui pelo quarto do casal. Vou mostrar pra vocês como a gente organiza os armários, o que a gente guarda em cada lugar, o que eu pensei quando eu projetei cada espaço, cada armário. Vou mostrar alguns armáriozinhos escondidos, algumas coisas secretas aqui, algumas coisas que a gente projetou diferente. E vou levar vocês comigo. Vamos lá? Começando o tour, então, vou dar um panorama geral para vocês do quarto. Deixa eu virando assim. Ali a gente tem a televisão, a porta ali por onde a gente entrou. Aqui temos um armário grande com duas portas de correr. Aqui. Esse não é o layout original sugerido pela construtora, né, dos apartamentos. No layout original, a cama ficaria naquela parede, né, nessa posição, com a cabeceira encostada lá, e aqui viria um armário nesse sentido, com as portas para cá. Então, teria um closet aqui, com a televisão nas costas desse armário. Então, aqui teve pessoas que ainda colocaram guarda-roupa, a cama ali, e aqui na janela não teria nada. Mas a gente optou por inverter e colocar a cama na janela. Acho que ficou melhor assim também, porque melhorou esse espaço de circulação aqui. Acho que ficou melhor. Eu vou começar mostrando para vocês esses armários aqui da entrada, então. Vou mostrar o interno desses armários aqui, que esses são os nossos únicos armários que tem prateleiras. Os outros todos são cabideiros. E esse armário aqui, esse ripado aqui, é um armário, e vocês nem imaginam o que tem dentro dele. É um dos segredinhos do nosso quarto. Fiquem aí para vocês verem. Vamos começar por esse aqui, então. Esse lado aqui é o meu lado. Então, lá em cima eu guardo as minhas bolsas. Eu tenho poucas bolsas, não sou muito consumista nesse sentido. Além daquelas ali, eu só tenho uma que tá em uso. Aqui eu guardo as minhas malhas de inverno. Blusinhas de usar no dia a dia, as malhas que eu uso no dia a dia também. Ali roupas de agasalhos, de abrigo, né? Calças também de abrigo, calça jeans, vestidinhos e coisas de ficar em casa. Gavetinha de acessórios. Pedi também pra marcenaria já fazer as divisórias, que daí facilita. E eu coloquei no fundo um papel de parede que sobrou do papel de parede do quarto. Acho que a luz não vai deixar vocês ver bem, mas o fundo eu coloquei papel de parede, ali dá pra ver melhor, ó. Aqui também, acessórios, aqui ficam os colares maiores. Aqui, então, óculos e cintos. Meias. E nessa última aqui, biquínis e saídas de praia. Eu queria que as gavetas ficassem bem justas assim, ó. Pode ver que elas não têm frestas, pra não entrar pó. Eu não queria que entrasse pó. Então, o espaço útil delas, o espaço interno, não é muito grande. Elas são gavetas pouco profundas. Não cabem muitas coisas. Eu poderia ter feito menos gavetas, né? Ao invés de ter feito 5 gavetas, ter feito só 4. Mas eu gosto assim, me atende bem. Agora eu vou mostrar o outro lado, que é o lado do Paulo. Então, ali em cima ele guarda raquete, bolas de jogar tênis, agasalhos também, aqui alguns cachecol de frio, camisetas, bermudas. A gaveta das cuecas eu não vou abrir. Super minimalista nas meias, né, gente? Ali são meias novas que ele ainda não começou a usar, aqui as meias que estão em uso, e as outras estão ou no varal ou ele levou junto que ele tá viajando. Gaveta dos cintos. Aqui,
Aquelas camisetas que não amassam, que daí a gente guarda enroladinho, que ele pesca, enfim. E aqui, pijamas e o uniforme do futebol. Esse é o nosso único armário, então, de prateleira. Ele não é muito profundo, ele tem só 40 centímetros de profundidade. E esse armário, vocês podem ver que ele tem uma moldura larga lá em cima. Aqui também essa moldura segue toda a lateral, ó. Porque essa moldura eu aproveitei essa viga aqui em cima, ó. Eu aproveitei a viga, fiz esse armário aqui, segui ali e lá naquele canto. E aqui eu utilizei a profundidade para usar dentro do armário, ó. Eu não perdi esse espaço. É um espaço útil também, ó. Só que eu não queria deixar a moldura, não queria terminar o armário ali e não queria deixar a moldura, a viga invadir o nosso armário. Eu não tinha como por causa da porta. Eu precisava que a porta abrisse embaixo da viga. Então eu criei essa espécie de moldura que olhando de longe não fica feio, né? Não atrapalha o olhar, ó. E ainda assim faz um acabamento no armário, sabe? Acho que foi uma boa solução para resolver o problema dessa viga. Aqui a gente tem, então, uns quadrinhos feitos de madeira de demolição, que a gente comprou ainda no outro apartamento. A gente tem apego nesses quadrinhos, aqui nesse apartamento eles vieram pro nosso quarto. Agora vamos para esse armário, que eu falei que tinha um segredinho. Vamos lá. Então, aqui nesse armário a gente guarda... o equipamento de pesca do Paulo. O Paulo adora pescar, não tinha onde guardar, no outro apartamento ficava num cantinho meio largado lá dentro do nosso closet. E aqui então ele desenhou as divisórias do jeito que ele queria e eu coloquei no projeto, tudo bem certinho. Aqui ele guarda os molinetes, carretilha, e aqui ele desenhou, ele comprou esse EVA, recortou bem certinho do jeito que ele precisava e a quantidade que ele precisava e colocou as varinhas, ó. Elas ficam só apoiadas ali e encaixadas aqui. Aposto que se vocês tiverem maridos pescadores e mostrarem isso, eles vão adorar. Vão querer fazer com certeza. E assim com a porta ripada, ninguém percebe o que tem dentro, né? Serve para outras coisas também, mas depois que eu fiz esse pro Paulo, eu já fiz para vários clientes esse armário, gente. Agora vamos para cá, então, para esse armário aqui nesse cantinho. Aqui a gente guarda os casacos. Num lado ficaram os casacos meus e no outro os do Paulo. Então, assim, eu dividi bem certinho no meio, né? Embaixo, calceiro. Eu coloquei calceiro tipo leque. Eu gosto muito desse tipo de calceiro, eu tenho vários clientes que não gostam, eu não tenho nada contra. Amassa, sim, a calça, né, fica com a marca do vinco, mas esse tipo de calça, esse tecido, independente do calceiro, do cabideiro que tu for colocar, vai amassar. Então, na hora de usar, eu passo e tá tudo certo, sabe? Não é uma coisa que me incomoda. E ele, geralmente, por ele ter uma medida mais enxuta, ainda eu consigo colocar alguma coisa no lado, ó. Então, aqui eu ainda consigo colocar uma mala de mão, que a gente usa nas viagens mais, assim, que a gente viaja com mais frequência, fica ali no lado. Então, ficou um calceiro de leque pra mim, um pro Paulo, e casacos meus e casacos do Paulo. Também, se a gente comprar coisa que não cabe aí, a gente tem que tirar o que tá excedente, né? Não precisamos mais do que tem aí. Ali em cima, então, a gente fez um maleiro único para caber uma mala. Eu fiz uma altura que coubesse uma mala e sobrasse uma fresta pequena para não desperdiçar espaço. Porque essa mala aí é uma mala dura, né? Uma mala rígida, embora ela seja de tecido, mas ela é rígida. Então, maior que essa eu realmente não vou ter. Então, não precisa de mais espaço que isso. Se eu comprar outra mala, vai ser menor que essa, eu encaixo dentro dessa até o dia que eu precisaria ir para viagem. Daí eu tiro e pego o que eu vou precisar. É isso. Aí, as nossas portas, a gente queria fazer alguma coisa diferente. Então, eu projetei elas em 2 tons de marcenaria. É o mesmo MDF, é o MDF de anduia.
só que ficou a metade em gianduia brilho e a metade no gianduia fosco. Elas são ligadas por dentro. Ó, a marcenaria fez ligadas por dentro. Tem um pequeno friso fora que diferencia as duas. São ligadas por dentro. Tiveram que ter várias dobradiças daí, né? Pra poder comportar, porque são, na verdade, duas portas coladas. E a gente escolheu esse puxador grande para dar um destaque maior. Então, eu tenho esse modelo de porta nessas portas que são de abrir, que são essas duas e essas duas. Agora, vamos para esse armário. É outro segredinho tem atrás desse armário. Aqui a gente tem duas portas grandes de 1,20 m cada uma, são portas de correr. E essa porta aqui, ela esconde a porta do nosso banheiro, do banheiro da nossa suíte. Vou mostrar pra vocês. Ali, então, fica o banheiro que vai, a porta que vai pro nosso banheiro. E aqui eu ainda tenho a rouparia da nossa casa. Eu não tenho muita coisa, gente. Nós somos em 4, né? 2 adultos e 2 crianças. Não acho necessário mais que isso. Ainda tenho o que tá em uso e o que tá lavando. Então, ali em cima eu tenho a nossa farmacinha e o meu kit de unha. Aqui eu tenho as toalhas de rosto, toalhas do lavabo, nossas toalhas de banho. Eu ainda queria unificar as cores das toalhas, mas ainda não consigo porque nós tomamos banho todos no mesmo chuveiro e no mesmo banheiro, e aí a gente mistura as toalhas. Então, eu tenho que dar um jeito de unificar as cores, mas fazer algum bordado, alguma coisa que eu consiga diferenciar qual toalha é de quem. Mas um dia eu vou conseguir, porque eu acho bonito, assim, a organização. Mas a quantidade tá ótima, sabe? Eu preciso sempre de 4 toalhas em uso e 4 toalhas aqui de reserva, sabe? Mais que isso, eu até tenho mais do que o necessário, porque se um dia vir visita, né? Enfim, esses aqui são os lençóis da minha cama, as nossas fronhas. E aqui embaixo, eu ainda tenho espaço para mais 2 malas de pé. Porque isso era uma coisa que me incomodava na outra casa, era não ter lugar para guardar as malas de viagem, essas malas grandes. Elas sempre ficavam no quarto de hóspedes soltas lá no meio do caminho, incomodando, e aquilo me incomodava também. Então, nesse apartamento eu falei, eu vou projetar o mobiliário de um jeito que eu consiga acomodar. Seja como aqui, que eu coloquei elas de pé, ou no maleiro. No caso aqui, que eu fiz um maleiro único, né? É uma ideia também para vocês pensarem na casa de vocês. Já nesse outro lado, então aqui, abrindo ainda esse outro cantinho do armário, porque como a porta tem 1,20 m, sobrou um espacinho do vão. Aí eu coloquei, fiz um cabideiro de vestido longo pra mim, nesse espaço aqui. E ainda ficaram 2 gavetas bem profundas que eu não vou abrir, mas eu guardo calcinha e sutiã. E ficaram super profundas. Imagina, o armário tem 75 de profundidade, porque eu aproveitei a profundidade da parede. Peguei toda a profundidade daquela parede, é 75. Então, ficou um vão, uma profundidade muito grande de gaveta, sabe? Ficou um ótimo espaço, assim, de armazenamento. No outro lado, então, abrindo aqui, aí a gente tem o cabideiro do Paulo, ele guarda camisas e os conjuntos de agasalho, e embaixo ele guarda camisas polo. E como esse armário é bem profundo, que eu já comentei, ele ainda guarda ali atrás, deixa eu empurrar aqui para vocês verem, os tubos de pescaria. Ó, os tubos que ele leva a vara de pesca quando ele vai fazer pescaria longe, que ele precisa levar de tubo no avião, ou enfim, né, que ele precisa levar as varas para pescar, ele guarda ali atrás. Aqui, então, ficam os meus vestidos que eu posso colocar dobrado, né, vestido curto, enfim, que não amassam. Aqui as minhas blusas que tem que ficar em cabides. Aqui vocês vão poder ter uma noção da profundidade da gaveta. Olha isso. Olha o tamanho da gaveta. Então, aqui ficaram os meus pijamas. E nessa daqui
cachecol, manta, touca, coisas de frio. E aí eu não pude colocar puxador nessa porta, porque como eu queria que o vão ficasse todo fechadinho, para vedar bem, o puxador ia atrapalhar essa questão do fechamento dela, né? Então a gente puxa com a mão mesmo e fica sempre marcado de dedo. Aqui, ó, marcadinho de dedo. Não tem jeito, né, gente? É só limpar com mais frequência e paciência. Segue o baile. Seguindo ainda nos armários, então, eu queria guardar os meus calçados em gaveta. Eu tava decidida por isso. Aí, eu decidi que eu ia fazer nesse canto aqui, né? Ia fazer esse armário para guardar os meus calçados. E a primeira ideia era fazer aqui embaixo da televisão basculante de pistão inverso para colocar as varas de pescar do Paulo. Como as varas acabaram ficando nesse armário, a gente pensou em colocar os calçados dele aqui. Só que essa profundidade não tinha profundidade suficiente para corrediça. O mínimo para uma corrediça de gaveta precisa de 30 centímetros. E aqui só tem 25 centímetros. Aqui eu tenho 35 centímetros. As minhas gavetas de calçado ficaram com 35 centímetros de profundidade, ó. Então, a gente pensou em fazer portas pro Paulo, para guardar os calçados dele. Só que eu não queria aquele visual gaveta e porta, gaveta e porta. Me lembra muito cozinha. Eu queria uma coisa diferente. Então, eu pedi pro marceneiro fazer o mesmo friso que eu fiz nas gavetas, porque entre uma gaveta e outra, eu coloquei esses frisos aqui, ó. Não tem puxador as minhas gavetas, mas elas têm um frisinho entre uma e outra, ó. Só pra fazer um acabamento, ó, um detalhezinho. E aí eu pedi pro marceneiro fazer o mesmo detalhe aqui, nas portas onde o Paulo guarda os calçados dele. Então, são portas, mas tem o friso, ó. E aí, quem olha ela fechada, pensa que é gaveta, assim como as minhas. Mas, na verdade, são portinhas. Ó, fica tudo um complemento, um conjunto só, que era o que eu queria. Ele tem que guardar os calçados de lado, ok, né? Mas tudo bem. Dá certo, né? Cabe os pares de calçado e até que cabem bastante pares de calçado, ó. Atende super bem a gente, sabe? Acho que coube tudo o que a gente precisa e caberia até mais. A gente que não organiza 100% como deveria, mas ok. Mas ok, né? Aí é um problema nosso, a gente teria que organizar um pouquinho melhor. Mas, porque assim, pra mim, por exemplo, tem pares de bota que cabe só um, ó. Eu não conseguiria colocar dois. Aqui até eu coloco dois. Mas tem outros que cabe só um. E aí fica meio amontoado, sabe? Mas enfim, não me incomoda, sabe? Eu tô conseguindo me virar. E também não preciso mais do que tem aqui. Eu não sou muito de... Não preciso ter mais do que isso. A gente tem que ser um pouco mais consciente também. Aqui nesse lado a gente segue com as gavetas, ó. Só que aqui eu coloquei puxadores. Não precisaria, porque as gavetas têm fecho-toque, ó. O puxador é mais decorativo mesmo, é mais pra ficar bonito. Eu não vou mostrar essas gavetas por dentro, a gente guarda documentos, enfim. Mas elas seguem o mesmo estilo do friso que essas. Esses pendentes estão na lista do que eu quero trocar ainda um dia. Eu acho eles bonitos, mas eu quero botar um outro modelo, alguma coisa diferenciada, sabe? E eu coloquei eles e naquele lado a ideia era colocar um abajur. E eu nunca achei um abajur que combinasse, que eu gostasse. Então eu quero colocar alguma coisa diferente aqui. Aqui é o meu lado, então, né? Eu tenho esse mix de potpourri, que daí eu boto um cheirinho. Uma canetinha aqui das cutículas. Os livros que eu tô lendo. Aqui também a gente tem o tampo de janduia brilho. E na parede o fosco. Aqui, como eu tenho a chapa inteira de MDF nesse canto, eu precisava fazer um corte, né? E aí eu coloquei esse espelho para fazer um corte decorativo e não simplesmente uma emenda no MDF, né? Tudo isso a gente tem que pensar no projeto, por isso que é legal fazer um projeto de interiores, né, gente? Não simplesmente
pegar uma marcenaria e fazer alguma coisa por conta, né? Que não seja pensado. A nossa persiana daí, que a gente comprou bem da cor do mobiliário, né? Depois eu vou fechar ela para vocês verem. Como a cabeceira ficava na janela, eu fiz só um painel. Aqui também eu tinha que fazer uma emenda no mobiliário, porque não teria o MDF do tamanho, então eu resolvi fazer bem no final aqui desse móvel aqui, né, dessa mesa de cabeceira. E fiz um friso também, um detalhe, como se fosse um detalhe decorativo. Não valeria a pena fazer cabeceira estofada, porque ficou baixinho. Aqui, então ficou nichinhos, né, os nichinhos decorativos do quarto. Ensaio newborn do Teodoro, da Antonella. Decoraçãozinha. Os nossos perfumes, também não temos muitos. Aqui também a gente deixou espaço para passar a fiação, mas é escondidinha lá atrás. Uma outra decoraçãozinha. Uma foto de família. Uma visãozinha geral do nosso nicho. Painel. E aqui... E aí, atrás da televisão, a gente deixou esse recorte, que é para facilitar se um dia precisar ter acesso ao cabeamento. É um espaço bem grande, ó, mas que ninguém percebe, né? A gente sabe que tá ali, mas ninguém percebe, né? E é tudo que a gente tem que pensar, porque a gente tem que pensar nessas coisas enquanto tá projetando, enquanto tá indo pra marcenaria, a parte de projeto. Esse móvelzinho aqui, gente, eu queria que ele fosse uma coisa diferente, que ele fosse solto, assim, né? Então, eu projetei ele com os cantinhos facetados, né, bisotê, a parte de cima madeirada, a parte de dentro de anduia brilho. E o que encaixa nele, parte de fora de anduia brilho e parte de dentro facetado. E eu queria eles soltos porque hoje a nossa cama é tamanho casal. Mas se um dia a gente quiser trocar, a gente pode trocar até por uma cama tamanho king, a maior que tiver. Porque o espaço que a gente tem é grande, tanto aqui quanto aqui. A gente tem bastante circulação no quarto. Então, a gente tem que pensar tanto em nós, né, no nosso futuro, na nossa necessidade, quanto se um dia a gente vender o apartamento e o novo comprador precisar colocar uma cama maior. Então, a gente tem essa opção. Aqui embaixo eu coloco uma caixinha que eu forrei com restos de papel de parede e eu guardo meu roupão nessa caixinha. Esse nosso tapete, então, é um tapete da Cortex. Eu comprei ele originalmente para nossa sala. Ele era bem maior, aí eu mandei cortar ele nesse tamanho. Fiz uma tira para colocar neste lado da cama e ainda fiz um pedaço para o nosso banheiro, que o dia que eu mostrar o banheiro vocês vão ver. Porque aqui a gente precisava de uma medida bem específica, porque eu não consigo o tapete pronto nesse tamanho. E muito maior que isso, eu teria que comprar um tapete que ocupasse toda a parte de baixo da cama até no outro lado. E eu não gosto de tapete embaixo da cama por causa da higiene, a gente não consegue limpar. Não tem como a gente levantar o box e aspirar embaixo da cama. Então, junta muito pó ali, eu prefiro assim. Prefiro uma coisa só quadradinha aqui mesmo. E a nossa persiana é aquele modelo que a gente consegue deixar ela mais escurinha, ou então intercalar, né? Não lembro agora o nome do modelo, também vou escrever na descrição do vídeo para vocês terem a referência. A gente optou por esse modelo também justamente porque aqui pega muito sol e pode estragar os móveis, né? Desbota, abre a parte de 45 graus dos móveis, ela abre com o sol, que é essa parte aqui, ó. Aqui, ó, quando o móvel é juntado com a junção em 45 graus, o sol abre. Então, a gente acaba usando a persiana para isso. A gente baixa para ficar com um pouco de claridade, mas não estragar o mobiliário. E é isso, gente. Acabamos o tour do quarto. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, podem me pedir aqui nos comentários que eu respondo. Vou tentar colocar o máximo de informações que eu encontrar, porque o projeto também é antigo, né? Também tem 4 anos, o apartamento todo tem 4 anos, mas eu vou tentar colocar o máximo de informações que eu tiver aqui no projeto ainda na descrição do vídeo. E se tiverem alguma pergunta mais específica, pode fazer nos comentários. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!